Medidas preventivas para o controle de escorpiões. Hoje falaremos um pouco sobre eles. Os escorpiões. Somente essa palavra já causa desconforto para a maioria das pessoas. Ele é a causa de muitos acidentes graves com pessoas e animais, em residências e empresas. Esse aracnídeo é relativamente pequeno. O menor tem aproximadamente 12 milímetros e o maior 12 centímetros. Ele é antigo, bem antigo aqui no nosso planeta. Cerca de 450 milhões de anos. Por isso são tão resistentes e estão tão bem adaptados à natureza. Eles viram o surgimento dos dinossauros, a extinção deles e ainda o surgimento do homem. Esses animais peçonhentos que produzem veneno e injetam pelo ferrão, e assim como todo ser vivo, ajudam no equilíbrio ecológico. Além de se alimentar de pequenos insetos, e a barata é a comida favorita deles. E outros invertebrados. Eles servem também de alimento e fazem parte da cadeia alimentar. Com o aumento dos centros urbanos, sua presença é cada vez mais marcante. Tornou-se extremamente nocivo à população, devido ao seu veneno neurotóxico, que é doloroso, rápido, forte e pode causar a morte. Um engano muito comum em relação aos escorpiões. Quando se pensa que quanto maior o escorpião, maior o perigo. Nada disso. Os escorpiões mais perigosos têm entre 5 e 9 centímetros. Uma particularidade que ocorre com duas espécies, o cerulatus e o estigmurus. As fêmeas partogênicas que não necessitam de macho para acasalamento. Os óvulos se desenvolvem diretamente em embriões por estímulo hormonal. Nascem cerca de 20 filhotes que em 10 meses ficam adultos e prontos para reproduzir novamente. E é dessa forma que a população aumenta. Bom, considerando tudo isso, vamos falar um pouco sobre medidas preventivas. Eu sempre converso com os meus clientes em relação a algo. Controle de pragas tem relação com consciência do coletivo. Quando seu vizinho cuida do espaço dele, ele está contribuindo no controle de pragas das casas no entorno. Além da parte que é responsabilidade de cada morador cuidando de sua casa, é claro. E da administração pública ou condomínio com cuidado das ruas e bueiros. Mas vamos lá. Para um controle eficiente de escorpiões, o primeiro passo é controle de baratas. Como dissemos antes, o principal alimento dos escorpiões são as baratas. Isso mesmo, é uma reação em cadeia. Eles vivem debaixo de pedras, tijolos, telhas e fendas das árvores. Acumular entulhos de obras e lixo em quintais e terrenos baldios onde se propagam insetos que constituem um ótimo ambiente para os escorpiões que encontram uma dieta constituída lá, de aranhas, baratas, grilos e moscas. E quando eles não encontram comida, os escorpiões praticam canibalismo, isto é, devoram-se uns aos outros. No final da nossa lista de medidas preventivas, você pode conferir auxiliar no controle de proliferação das baratas. Ajuda muito. Bom, sigamos para os próximos passos para o controle de escorpiões. Sabe aqueles materiais de construção que ficaram após a última reforma? Pois é, desapegue. Se não for possível, remaneja, limpa, organiza. Mude de lugar sempre que possível. Eu sei que tem aquela reposição de um piso, aquela peça que, se acaso quebre, você vai precisar dela. Eu sei, mas é necessário cuidado. E sempre que for fazer esse remanejamento com os materiais de construção que estejam armazenados, faça isso usando luvas de raspa de couro para sua segurança. Outra coisa, rodapés, portas, janelas e paredes que tenham vão ou que estão sem reboco. Conserte. Despregou-se, criou-se um vão. Criou-se então a oportunidade de esconderijo seguro para o escorpião. Vede, conserte, limpe. Buracos em rodapés e tijolos são abrigos para escorpiões. Ralos. Mantenha os ralos com tela. Seja um ralo no chão, um ralo de pia, um ralo de tanque. E se lembra também que tem aquela abertura onde é colocada a mangueira do descarte de água de máquina de lavar. Aquele ali é um acesso fácil para o escorpião. Para pias e tanques, você tem aquelas peças que são um ralo, são umas telinhas que você coloca ali
que ajudam muito, viu? E para ralos de banheiro, que não são aqueles ralos tipo janela que abram e fecham, você tem aquelas borrachas circulares ou quadradas que você pode colocar em cima também dos ralos de banheiro. Outro ponto são os jardins, quintais e áreas verdes. Apare a vegetação com frequência. Terrenos baldios dos arredores da sua casa. Todo bairro ou condomínio sempre tem um terreno vago. Muitos proprietários têm, ainda bem, o cuidado e a consciência da necessidade da conservação daquele local, mas, infelizmente, outros não têm. Assim, o lixo e o entulho vão se acumulando próximo à sua residência, e há um risco enorme de proliferação de vetores, como baratas, escorpiões e ratos. Tem também os lixos de varredura. O que são os lixos de varredura? Quando as árvores elas soltam as folhas, galhos, é necessário que haja ali depois da varredura um descarte correto, sem você deixar acumular. Porque eles são ótimos esconderijos para escorpiões e podem causar acidentes graves, tanto com pessoas quanto com animais domésticos. Vedação na parte inferior externa das portas. Hoje existem alguns objetos que você pode colocar de vedação embaixo na porta, não só na parte externa. Auxilia demais na proteção do ambiente. Você encontra em lojas econômicas e de utensílios domésticos, lojas de material de construção. Elas impedem a passagem e entrada de escorpiões, baratas, ratos e aranhas, por exemplo. São peças fáceis de usar e você mesmo pode instalar. Você encaixa por debaixo da porta e ela vai proteger a entrada por essa porta e os insetos não vão entrar. Siga também as orientações sobre medidas preventivas para baratas, como por exemplo, manter os alimentos guardados em recipientes fechados, conserve armários e despensas fechados, sem resíduos de alimentos. Recolha restos desses alimentos e qualquer outro tipo de lixo em recipientes adequados. Remova e não permita que sejam amontoados caixas de papelão e lixo em locais não apropriados. Mantenha caixas de gordura bem vedadas e limpas. Coloque tampas em ralos não sifonados, a gente até já falou sobre isso. E o controle de pragas. O controle químico, junto a uma empresa da sua confiança, uma empresa que seja especializada em controle de pragas, é um excelente aliado da segurança da sua família. E sempre, sempre lembre-se, torne a verificação, o exame de roupas e calçados antes de usar, torne-se um hábito. Além das roupas e calçados, os lençóis e fronhas e cobertas antes de deitar. Examine e bata-os antes de deitar na cama. Observe os lençóis, observe o travesseiro antes de colocar o seu filho, antes de você deitar na cama. Sempre observe as roupas de cama. É uma segurança a mais e é extremamente útil. Eu sou a Mônica e esse é um podcast de medidas preventivas de escorpiões da Livre de Insetos, Controle de Pragas. Estamos em Ribeirão Preto. Fale conosco pelo telefone WhatsApp no 16 3019 3049 e pelas nossas redes sociais, @Livre de Insetos. Logo voltamos para falar sobre medidas preventivas no controle de baratas. Até lá!